Olá pessoal, boa tarde. O meu intuito de gravar esse vídeo é fazer um comparativo sobre as diferentes opções que você, como cliente, interessado em investir no mercado financeiro, né, interessado em comprar algum ativo no mercado de capitais, as opções que você tem e a minha percepção a respeito de cada uma dessas principais opções, que seriam os bancos, os escritórios de investimentos, também chamados de agentes autônomos de investimentos, e as wealth management, que também são chamados de multifamily offices. Então, pessoal, começando pelos bancos. Os bancos, essencialmente, três categorias principais. Essas categorias seriam o varejo comum, o varejo de alta renda e o private banking. E quais são as diferenças dessas três principais categorias? Basicamente, o varejo comum, o varejo tradicional, ele é o varejo que é conhecido por todos nós. Então, você, quando é um cliente que não tem um capital financeiro substancial, você chega em um banco, como, por exemplo, Bradesco, Itaú, etc., e você abre uma conta e quer se tornar cliente, você automaticamente é direcionado para um gerente do chamado varejo tradicional. Então, é esse gerente que vai acompanhar, né, entre aspas, seus investimentos, que vai fazer recomendações para você. E é nítido que a qualidade dos investimentos recomendados pelos gerentes do varejo tradicional são altamente duvidosas. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião bastante negativa a respeito do pessoal que realmente que trabalha como gerente no varejo tradicional, porque a própria dos bancos faz com que esse tipo de profissional venda produtos ruins para os clientes. E esse tipo de venda, ela pode se dar de duas maneiras, que na minha opinião são igualmente negativas. A primeira maneira, o gerente que está ali, ele está te vendendo um produto ruim, mas ele não faz ideia que esse é um produto ruim. Então, mandam ele vender e ele vende. Então, isso é extremamente negativo porque ele é um profissional que não tem conhecimento a respeito do próprio produto que ele está recomendando. E uma segunda opção, tão negativa quanto, ou talvez até pior, é o fato do gerente bancário ele ter o conhecimento a respeito desse produto financeiro, sendo o produto financeiro ruim, e ele chegar no seu cliente, olhar nos olhos e dizer que é um produto bom. Por quê? Porque ele precisa bater meta. Então, gerente bancário do varejo tradicional, para se manter no cargo, ele, me perdoe se você conhecer algum gerente bancário, se você estiver sendo atendido por um, mas ele precisa ter o mau caráter ou deficiente de intelecto no que diz respeito aos produtos financeiros. Quando a gente sobe um pouquinho na categoria dos bancos e a gente vai para o varejo de alta renda, já entram algumas categorias que podem ser exemplificadas, como, por exemplo, o Itaú Personalité, o Bradesco Prime, e agentes que atendem os clientes, eles já são um pouco mais razoáveis no que diz respeito às recomendações de produtos financeiros, de produtos de investimentos. Isso não quer dizer que eles são bons. Na verdade, ainda existe bastante conflito de interesse. Subindo mais um pouquinho na categoria, nós chegamos no chamado private banking, que é um setor dos bancos, todos os bancos possuem, é destinado a atender os multimilionários. Então, para você ser atendido pelo setor private banking, por exemplo, isso varia de banco para banco, logicamente.
mas gira em torno de um patrimônio mínimo assessorado na casa de 3 milhões de reais, 5 milhões, é nessa faixa. E, por incrível que pareça, esse, nitidamente, né, por ser um serviço focado nos multimilionários, precisa ser um serviço de qualidade, mesmo em se tratando de um banco que está prestando esse serviço. Mas os bancos precisam mimar esse tipo de cliente porque é um cliente que ele é desejado por muitas instituições financeiras, né? Então é natural que todas as instituições financeiras, ou boa parte delas, ofereçam facilidades, ofereçam vantagens. Então, o conflito de interesse no private banking ele é consideravelmente menor no que diz respeito ao varejo de alta renda e o varejo tradicional. Mas alguns multimilionários, eles não satisfeitos e até um pouco desconfiados, devido à própria forma, né, como os bancos operam. Os clientes multimilionários, por vezes, eles tendem a procurar instituições independentes, que aí, nesse caso, entrariam os chamados wealth management, os multifamily offices, mas esse é um tópico que eu vou falar um pouco mais à frente no vídeo. Prosseguindo, né, para a segunda categoria, que seria a categoria dos escritórios de investimento, os agentes autônomos de investimentos, né, também chamados assim. Essa é uma modalidade de atendimento que aqui no Brasil ela foi lançada, por assim dizer, pela XP Investimentos, a empresa do Guilherme Benchimol. Guilherme Benchimol pesquisou, viu que esse era um modelo em voga lá nos Estados Unidos e ele pensou, tá, por que não trazer esse modelo para cá, para o Brasil? E aí o Guilherme Benchimol, através da XP, trouxe esse modelo. É um modelo que se provou ser de extremo sucesso. Então, assim, no que diz respeito à popularização, no que diz respeito à distribuição, quando a gente olha as capitais do Brasil, eu não conheço uma capital que não tem um escritório de investimento XP. Então, todas as capitais as quais eu já pesquisei, elas possuem um escritório de investimento. Cidades grandes do interior também já possuem. Então, é um modelo que, apesar de ter sido regulamentado, né, vamos colocar dessa maneira, pela CVM em 2016, algo recente, já está bastante popularizado. E isso é bom, né, porque o escritório de investimentos ele chegou com um discurso, o escritório de investimentos e o próprio Guilherme Benchimol chegaram com um discurso de combater as práticas abusivas dos bancários e dos bancos tradicionais. Então, através da corretora, né, que é uma corretora do Grupo XP, o pessoal chegou com taxa de corretagem zerada, no caso da XP, taxa de corretagem menor, alguns produtos financeiros melhores, com remuneração melhor. Então, foi com essa proposta que a XP ela chegou. Só que tem um problema. O problema dos escritórios de investimentos é que, apesar de eles serem melhores no que diz respeito a conflito de interesses, em comparação com os bancos, por exemplo, então, no escritório de investimentos, você, quando é um assessor de investimentos, você não tem, vamos colocar dessa maneira, uma meta de um determinado produto, que se você não vender esse produto, você será demitido. Não, não é assim que funciona. Mas o que é que acontece? Historicamente, os escritórios de investimento, forma como eles remuneram os assessores de investimentos, é através de um tipo de remuneração que é chamada de commission-based. E como é que funciona esse tipo de comissão?
basicamente, diferentes produtos financeiros vão ter diferentes tipos de comissões. Então, o assessor de investimentos, ele, querendo ou não, é incentivado, se ele pensar no seu próprio e exclusivo benefício próprio, a vender um produto financeiro ruim para você que é cliente. Isso quer dizer que todo assessor de investimentos faz isso ou vai fazer isso? Não. Mas isso quer dizer que mesmo o modelo dos agentes autônomos de investimento, dos escritórios de investimento, tendo chegado questionando algumas práticas contraditórias dos bancões, eles também têm as suas práticas que são bastante contraditórias. O modelo do commission based é prova disso, ele é bastante contraditório. E aí o que é que acontece? Recentemente, um movimento que vem acontecendo aqui no Brasil, inclusive nos escritórios de investimentos, é o de adotar a prática que já é bastante comum lá nos Estados Unidos, da chamada comissão fee-based. Essa é uma comissão na qual é acertada previamente um percentual do patrimônio total do cliente, que vai ser pago como remuneração para o escritório e para o assessor, ou um percentual do aporte que o cliente realiza para o aumento do seu patrimônio total. Só que qual é o problema, qual é o questionamento que eu até faço com relação a isso? Tudo bem, legal, os escritórios de investimentos, alguns já estão migrando para o modelo do fee-based. Mas como é que você, que é cliente, está sendo atendido por um assessor de investimentos, o assessor por 5, 7 anos supostamente te oferecia o melhor produto, do nada chega para você e diz, olha, vamos migrar aqui porque o commission based não é legal, de remuneração que a gente é remunerado por produto financeiro que a gente repassa para você. Então, esse outro modelo em que a gente vai acertar um percentual fixo é melhor para você. Como é que o assessor de investimentos vai chegar para o cliente e vai dizer isso? Tá, agora a gente vai fazer do jeito certo, mas e 5 anos em que eu estava te atendendo como cliente? Eu estava mentindo para você? O assessor de investimentos estava mentindo para você? Então, é isso que acontece. Então, os escritórios de investimentos, eles, tudo bem, nasceram para questionar, mas eles também nasceram com suas contradições. E é aí que nós chegamos na última categoria, que são os wealth management independentes, né? Os multifamily offices. É um derivado de family office, né? Qualquer coisa depois eu faço um vídeo falando as principais diferenças, enfim. Mas essas são empresas que elas são independentes. Essas são empresas que são focadas na gestão patrimonial de pessoas engenheiradas. Então, assim, infelizmente, né, a tendência no futuro é que isso vá se popularizando mais. Mas são empresas focadas em pessoas que têm um patrimônio de acima de 200 mil reais. Então, assim, pegando por baixo, né, acima de 200 mil reais. Tem multifamily office, né, que o patrimônio mínimo beira a casa dos 10, 20, 30 milhões de reais. Mas essas são empresas que, de fato, estão preocupadas com o aconselhamento independente acerca dos ativos financeiros. Então, essas são empresas que sempre funcionaram através do modelo chamado fee-based. São empresas que não focam apenas na montagem, né, de um portfólio de investimentos, na recomendação do investimento em si,
elas têm um olhar mais holístico. Então, são empresas que estarão preocupadas com a questão dos investimentos, né? Mas também com a questão da sucessão patrimonial, da própria proteção patrimonial, a eficiência tributária, né? Então, existem alguns produtos que podem ter uma incidência de impostos maiores e os profissionais dessas empresas podem conhecer alguns caminhos, né? Seja soluções na pessoa física como na pessoa jurídica. Então, se você é uma pessoa que tem um dinheiro substancial, o que eu recomendaria? Tá, quem sou eu, né? Quem é Luiz? Eu não cheguei a me apresentar no vídeo. Meu nome é Luiz, eu sou estudante de engenharia, sou presidente da Liga de Mercado Financeiro da Universidade Federal de Pernambuco. E aí, graças a isso, eu tive a oportunidade, né, de visitar várias empresas de mercado financeiro daqui de Recife, de participar de meets, né, com profissionais de mercado financeiro nacional, profissionais de São Paulo, do Rio, etc. Então, o que eu recomendo é realmente, se você é uma pessoa que já tem um patrimônio substancial e quer ser bem assessorado, foque nos wealth management e nos multifamily offices. Esse é o melhor caminho tanto para a construção patrimonial quanto para a preservação e proteção patrimonial. Vou ficar por aqui, o vídeo não teve cortes, então qualquer erro meu de dicção terá que ser perdoado. Tchau, pessoal. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Peço que deixem um like, se possível, que se inscrevam no canal, que compartilhem, né? Se você tiver um tio que é endinheirado, um avô que é endinheirado e gostaria de ser assessorado em termos de mercado financeiro e não sabe, né? Passo inicial a quem recorrer, aonde recorrer. Então, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram que eu fizesse algum vídeo a respeito de alguma temática específica, podem deixar nos comentários. Tchau, tchau, pessoal.